Para comentar os jornais deste domingo é nosso convidado José Pereira Vieira, é vice-presidente da Ordem dos Engenheiros e foi recentemente eleito por unanimidade presidente da Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenharia. Muito bom dia e já agora muitos parabéns por esta eleição. Começamos então pelo jornal público sobre os vistos Gold. Quer dizer, é um tema transversal a todos os jornais. Exatamente. É um tema incontornável, portanto é no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, o Público, Correio da Manhã, etc. Portanto, esta notícia traz-nos alguma perplexidade, realmente não pelo assunto em si, mas porque vemos que esta situação é focada em altos... pela dimensão e pelo tipo de questões que levanta ao nível dos mais altos patamares da administração pública nacional. Quer dizer, não quer dizer que esta situação noutros patamares não exista, mas realmente a este nível julgo que é a primeira, ou pelo menos é uma situação menos frequente, repararmos que realmente em mais altas instâncias do Estado estas coisas podem acontecer. E, por outro lado, temos também aqui um outro aspecto que é interessante, que é a confiança de que, afinal, nós dizemos, ou pelo menos ouvimos dizer, que a Justiça tem dificuldades em atuar, etc. E, afinal, a Justiça funciona, ou pelo menos estes assuntos são realmente investigados e, portanto, dá-nos uma certa segurança à sociedade. Mas, por outro lado, também é realmente um sintoma de pouca saúde, para não dizer doença, em alguns aspectos que realmente nós deveríamos ou poderíamos dispensar. Que é um caso de grande... Este tem sido um tema que tem marcado a atualidade nos últimos dias, até por causa da dimensão dos vistos Gold. Passamos por outro tema, as privatizações em Portugal. Agora falou-se na TAP, Portugal Telecom também. Porquê é que este tema lhe chama a atenção? Porque esta situação das privatizações e enfim, posso fazer a ligação à venda de empresas que, embora não nacionalizadas, são empresas-chave no desenvolvimento industrial do nosso país. E esta notícia, portanto, esta reportagem que o Público traz, realmente é importante que nós façamos uma reflexão muito séria sobre, afinal, que tipo de indústria, que tipo de tecnologia, que tipo de empresas âncora nós temos para o desenvolvimento do nosso país. E essa questão são várias empresas, mas podemos focar agora também um pouquinho, por exemplo, na PT. Porque aqui fala-se da Simpor, fala-se da ANA, fala-se da EDP, que são empresas de grande valor em termos estratégicos para a independência tecnológica nacional e o que normalmente nós vemos nos média e nas discussões aparentemente são apenas assuntos de finanças, isto é, troca, venda, compra, quando, na realidade, o foco, quanto a mim, devia incidir sobre realmente termos ou não termos independência tecnológica, termos ou não termos empresas âncora que possam multiplicar e até rentabilizar mais os quadros nacionais, quadros altamente qualificados que nós temos e que, de outra forma, podemos perdê-los, que, aliás, é o que está a acontecer. Muito bem, passamos para outro tema que é o dia seguinte à legionela. Este é um tema que parece que ainda esta semana falávamos sobre ele e agora já desapareceu do noticiário. E isso faz-nos pensar porque é que isto acontece. Quer dizer, realmente nós estamos sempre com picos de notícias que sensibilizam e motivam a atenção da opinião pública e de repente elas desaparecem. É o caso da legionela. Julgo que ontem também surgiu outro problema, julgo que em Beja, sobre poluição atmosférica. E a sensação que nós temos é que há um alarme social, há uma oferta de soluções e que, quando os problemas são resolvidos pontualmente, desaparecem. Ora, isso não é, julgo eu, não é a melhor maneira de, pelo menos, prevenir outros
outras situações. E este aspecto da saúde pública, este aspecto da monitorização de aspectos que têm a ver com poluição, com segurança de bens essenciais, é fundamental. Mas acha que, por causa deste surto e da dimensão que teve, e de ter havido inclusive 7 mortes, que vai haver mudanças no controle, sobretudo a fiscalização em relação à legionela? Não só em relação à legionela. Vai haver uma mudança de comportamento, no fundo? Vamos lá ver. O que aparentemente nós sabemos é que este surto surgiu em torres de arrefecimento de indústrias, mas podem surgir há outras formas dela se manifestar. Esta, a legionela, mas há outros surtos que podem aparecer noutras áreas, e aquilo que realmente seria importante é que estes exemplos, com estas consequências trágicas, nos levassem a ter de segurança na sociedade e que isso fosse possível, que os organismos do Estado, nas suas ações de fiscalização e de normalização, pudessem ter em conta precisamente estas situações que de tempos a tempos aparecem com algum dramatismo. No fundo é isso. Passamos ainda para outro tema do Jornal Público, que tem sido o seu jornal de eleição, pelo menos esta manhã, que é a política para os setores económicos. Porquê é que isto chamou a atenção? Porque realmente são os grandes problemas que nós temos e que, com esta espuma dos acontecimentos, vamos nos esquecendo. O que acontece é o seguinte: realmente tem havido estudos, tem havido propostas de escolha de setores estratégicos para o desenvolvimento da nossa economia, mas, e depois fala-se na agricultura, no turismo, no mar, etc., mas na realidade nós temos uma dificuldade muito grande em estruturar pensamento e em estruturar políticas. Aliás, vinha isso até um pouco a propósito que há pouco tempo também surgiu, não sei se recorda, aquela história dos engenheiros e dos médicos que vão para fora. Sim, enfim, sim. Será que nós estamos a formar a quantidade necessária de médicos, a quantidade e qualidade necessária de engenheiros, etc.? Ora bem, isto depende muito do nosso pensamento estratégico. O que é que nós realmente queremos no nosso país daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Ora bem, e é isto que está aqui muito bem escrito. Portanto, que política para os setores económicos nós devemos ter? Mas acha que falta a discussão sobre aquilo que nós queremos, ou tem sido devido aos políticos que temos que eventualmente só pensarão mais no curto prazo do que a planear uma estratégia a longo prazo? Ora bem, eu julgo que são as duas coisas, porque realmente o nosso pensamento estratégico é muito diminuto. Isto, quando nós comparamos, por exemplo, a forma de fazer política no sul da Europa e do norte da Europa, vemos uma diferença muito grande. Realmente há pouca definição estratégica, isto é, talvez os ciclos políticos sejam curtos, mas o que nós vemos é que noutras democracias, também com os mesmos ciclos políticos curtos, é possível arranjar entendimentos para políticas de crescimento a longo prazo que nós não conseguimos. Eu ainda não sei muito bem porquê, se é uma questão endémica ou se é realmente a qualidade das nossas elites políticas. Mas o que é um facto é que nós notamos que há uma dificuldade enorme em nós aceitarmos políticas de longo prazo com grandes apostas em que nós possamos ser os melhores do mundo, por exemplo. Não é? Quer dizer, nós temos o melhor jogador do mundo, por exemplo. Nós temos, eventualmente, o melhor atleta do mundo, mas não temos a equipa, tanto como ganhadora, porque realmente nos falta esta questão de organização, de definição estratégica das políticas, etc. E este ponto que está aqui, esta notícia que está aqui, dá-nos perfeitamente esta noção clara. É que nós achamos que o turismo é muito importante, achamos que o mar é muito importante, mas o que é o mar? O mar, enfim, o que é a indústria do mar, e temos muita dificuldade em acertar nestas políticas de longo prazo. E aproveitando essa deixa por causa do mar, passamos para o último tema, que é a erosão do litoral e a solução holandesa, que pode travar então o avanço do mar. Isso tem sido um problema que tem afetado a costa portuguesa nos últimos anos, que é realmente o avanço do mar em relação à costa. Exatamente. E agora está no Jornal de Notícias, na página 8. Página 8, exatamente. A solução holandesa. Ora bem, o que acontece é o seguinte: nós, dentro de uns 2 meses, vamos ter outra vez isto
como grandes manchetes, com grandes manchetes nos telejornais, nos jornais, etc. E, mais uma vez, eu vou ao ponto de termos ou não termos uma política de longo prazo. A Ordem dos Engenheiros, por exemplo, fez um ciclo de três sessões este ano, em maio, em julho e agora em outubro, sobre o litoral, que soluções nós temos, que propostas nós temos para o futuro, quais são as experiências, uma delas é esta holandesa, que experiências existem a nível internacional e, oxalá que me engane, mas realmente qualquer intervenção no litoral deve basear-se em estudos técnicos e científicos. E, para isso, nós temos essa capacidade para fazer este tipo de abordagem. E o que acontece é que, realmente, vamos chegar agora a novembro, a dezembro, se houver realmente ondas altas e longas, vamos ter outra vez a submersão de praias, etc., etc., e, afinal, as políticas que nós destinamos para o litoral ficam outra vez em xeque. E este aspecto não tem a ver apenas com a parte de prejuízo para as populações, tem a ver também com aspectos económicos muito importantes e estamos a falar de muito dinheiro que está aqui envolvido. E, uma vez mais, julgo que era necessário ter realmente uma política a longo prazo de como é que nós vamos resolver o problema das nossas praias, das nossas arribas, para daqui a 10, 15, 20 anos, atendendo a novas mudanças, até mudanças climáticas e tudo isso. E espero que seja possível, com estes alertas, que seja possível realmente pormos em prática uma política de defesa da erosão costeira e até de valorização das nossas zonas costeiras, que são bem Xavier, temos ainda um minutinho apenas para falar sobre a sua eleição como Presidente, uma eleição por unanimidade, Presidente da Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenharia. Qual é o papel que pode ter nesta Federação Europeia? Ora bem, esta Federação agrupa 33 associações nacionais, não só da União Europeia, mas também dos países da EFTA, portanto, a Rússia, enfim, a Suíça, países que não pertencem à União Europeia, mas que fazem parte desta associação, esta federação. Basicamente, o nosso grande objetivo é tentar dar uma visibilidade maior e uma maior valorização social da engenharia e dos engenheiros. Basicamente, este é o grande aspecto. Sentimos que, realmente, na Europa está em causa a liderança na inovação, está em causa a liderança em termos de competitividade industrial e, para isso, é preciso realmente que a engenharia seja valorizada e seja, enfim, a educação dos nossos jovens seja muito virada também para a tecnologia. Aliás, a nossa sociedade cada vez é mais tecnológica, precisa cada vez de mais técnicos especializados nestas áreas e uma das coisas que nós verificamos, tanto no norte como no sul da Europa, aliás, até mais no norte da Europa, é a escassez de recursos humanos. Não é por acaso que os países do Norte vêm buscar os engenheiros dos países do Sul. Por outras razões também, mas esta é uma escassez e é uma necessidade imperiosa da indústria europeia manter-se ao nível, na crista da onda, chama-se a nível internacional, que está a perder um bocadinho para a Ásia. Muito obrigado, Javier, por estar connosco nesta revista de imprensa e já agora também boa sorte para este cargo que agora vai então desempenhar. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Vila Franca de